Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Estamos em Daniel capítulo 2 e Daniel, mas foi o rei Nabucodonosor, ele teve sonho e também ele não lembrou o sonho e também não sabia a interpretação. Ele pediu magos, os mais inteligentes, sábios do reino dele para dar não somente a interpretação, mas também o sonho mesmo. Mas eles não conseguiram contar esta história. Mas Daniel, eles foram julgados para morrer. Daniel disse paciência. Então ele falou com o chefe, servo do rei, dizendo paciência, dá-nos pouco tempo e vou pedir ajuda de Deus e na verdade Deus provou no fim que ele era o Deus verdadeiro. Daniel conseguiu a interpretação do sonho, mas os amigos dele orando com ele neste assunto. E entramos falando sobre este sonho na nossa última vez. Foi uma imagem, tem uma figura que pode ser quase como isto, não sei exatamente e peço desculpas, esta figura não tem cor, mas foi apresentado como figura com 4 metais, também uma coisa especial abaixo, cabeça de ouro, peito de prata, lombos de bronze e pernas de ferro. Também pés e especialmente dedos feito com ferro e barro misturada. Mas no fim, grande pedra caiu do céu que destruiu o último reino. Este último reino é ligado com o tempo de Anticristo, estes 10 dedos nestes pés. E vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre este reino, com este ensinamento. Mas, no fim, uma pedra vai cair do céu, destruindo estes pés, que é o último reino entre vários reinos dos gentios. Reinos dos gentios, significado os gentios reinando sobre toda a terra. Mas, começando com ouro, prata, vamos falar, porque estes metais têm pesos mais denso no início, mais leve no fim, mas também vai ser uma mudança do poder do chefe destes reinos, com mais poder no início, com poder diminuindo até estes pés com 10 dedos, que vai ser mais como confederação, mas também como democracia. Então, vamos considerar estas coisas, mas vou dizer, este pedra, Jesus, que vai cair do céu, vai reinar sobre toda a terra. Então, esta imagem representa o que na Bíblia é chamado o tempo dos gentios. Os reinos e os reis dos gentios reinando sobre a terra, mas com a segunda vinda, Jesus vai reinar sobre a terra. E ele já venceu por morrer na cruz. Ele já merece estes reinos, simplesmente eles ainda não são entregados a ele. Isso é mais importante para entender o contexto do nosso estudo. Vamos abrir as nossas Bíblias, mas eu vou começar com o versículo 36. Já limos, mas vou começar o ensinamento com o versículo 39. Mas vamos ler versículo 36 até 42. A Bíblia diz, Daniel falando com o rei Nabucodonosor. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei. Versículo 37, tu, ó rei, és rei dos reis.
a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Eu acabei a última vez falando sobre este Daniel capítulo 4, ainda não chegamos à grande árvore, como país de proteção para todo o mundo. Mas pensamos desta maneira com os governos deste mundo. Deve ser desenhado para ajudar o povo. Mas no fim, quando o pecado está no mundo, não vai ter sucesso com o governo do povo. É necessário ter outro rei, Jesus, chegar e pessoas andando e vivendo em obediência ao reino dele. Mas, cabeça de ouro, Nabucodonosor. 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao ti, e terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Vamos falar um pouco sobre isto, porque este reino é ligado com Roma, que foi conhecido como reino cruel, nação cruel, mas que também matou com crucificação o Senhor da glória, Jesus Cristo. Ele morreu abaixo das mãos de Roma, sendo entregado dos judeus. Mas 41, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, como este ferro, e por outra será frágil, como este, vou dizer, barro de lodo. Então, como uma tópia, não teve firmeza. Então, mas este é o reino dos gentios, antes da segunda vinda em que Cristo vai reinar. Lembra-te, eu dei esta palavra, o reino dos céus, na forma misteriosa. Não esquece isto. Não fica com dúvida com este assunto. O reino dos céus é os céus reinando sobre a terra. Quando chegamos a Mateus capítulo 13, limos um pouco sobre isto. Não é exatamente como outras parábolas do reino de Deus. O reino dos céus é os céus reinando sobre a terra. Mas Mateus capítulo 13 é o reino dos céus de uma forma misteriosa. É muito necessário entender isto. Por não conseguir este entendimento, vai conseguir problemas quando está a tentar fazer comparação entre o reino de Deus e o reino dos céus. Lembra-te, o reino de Deus é um reino espiritual. Fique comigo com este assunto, hein? Vamos aprender juntos. Mas o reino dos céus é os céus reinando sobre a terra. Ainda não aconteceu. Temos reinos dos gentios, mas com a volta de Cristo, o reino dos céus vai ser realizado. Então, capítulo 2, Daniel capítulo 2 e versículo 39,
A Bíblia diz, e depois de ti se levantará outro reino inferior a ti. Vou ler um pouco a minha nota, fica comigo. Como o valor e peso dos metais da imagem, o primeiro tem mais do que o segundo, e eles continuam a baixar como os metais inferiores. Então, mas já limos também 39 e 40. Mas, começando com ouro, 39, prata, 40, mas bronze, também ferro, o peso é menor, o valor é menor. Então, simplesmente quero te entender, pessoas querem ensinar evolução como ciência, dizendo o homem está a melhorar. Não, o homem tem pecado, o homem não está a melhorar. Olha, este mundo hoje, Marco, tecnologia está a crescer. Também há mais educados no mundo do que dias atrás. Marco, estamos a melhorar muito. Não, este mundo é mais complicado. Olha, a maneira melhor para entender isto é para olhar a várias denominações cristãs, também outras religiões do mundo. Ninguém está a melhorar, mas alguns estão a conseguir o entendimento de Deus, segundo a palavra de Deus. Este mundo está a ser mais fraco todos os dias. Cuidado, estou a esperar mundo melhor com rei melhor num reino melhor. Mas vou continuar lendo. Babilônia, o primeiro reino, foi uma ditadura absoluta. Este chefe, ele foi o chefe, mas também ele controlou todas as leis do país. Significa isto. A segunda, Medo-Pérsia, foi como... a minha nota mudou, moveu. Mas este segundo é militar, ditador militar. Está a dizer, mas eles controlaram a lei, mas através da milícia, não uma pessoa. A milícia com Medo-Persa reinou naquela altura. Mas vou tentar voltar, dá-me um minuto. Então, a terceira Grécia, uma monarquia militar. Monarquia, não ditador, mas monarca. Mas isso significa, foi um chefe como Alexandre, mas, na verdade, ele não entrou muito com as leis e desenvolvendo o país. Ele foi mais preocupado com conquistar. Então, monarquia militar e a quarta, Roma, uma monarquia republicana. Mas o que significa isto? Foi um chefe como César, mas ele deu resposta às senadoras e elas realmente implementaram as leis do país. Então, com Nabucodonosor, com poder absoluto, mas como ditador, mas também ele foi o chefe daquele país. Eu usei este termo ditador absoluto. Mas é o mesmo que vai ser realizado com Cristo na segunda vinda. Mas uma diferença. Cristo vai ser um rei sem pecado. Ele não é pecador, mas Nabucodonosor, ele foi pecador. Vamos achar isto como nosso estudo de Daniel. Mas no reino final do anticristo haverá uma democracia socialista, sem um poder central, forte e governada por uma federação de 10 líderes. Mas é a fraqueza que estamos a ver no mundo hoje. É como isto. Mas a pedra que vai chegar é a segunda vinda de Jesus Cristo. Já estudamos isto, mas quero ler um pouco. Vamos ler Zacarias 14 em primeiro lugar. O profeta Zacarias, capítulo 14, e vou começar com o versículo 1. A Bíblia diz: Eis que vem o dia do Senhor. Lembra-te, o dia do Senhor é a segunda vinda.
ligado com a segunda vinda, também este último dia, um dia sendo como 1000 anos como um dia, é o reino de Jesus, reino milenar. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus desposos se repartirão no meio de ti. Porque ele juntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Ainda não aconteceu. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, mas para isso acontecer, mas Jerusalém desenvolveu muito também, desde Israel, voltando à terra deles, o país de Israel. Mas este decreto sendo dado depois da Segunda Guerra Mundial, no ano 1948. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou, sim, no dia da batalha. Mas por ser ligado com a história de Israel, a maior batalha em que eles venceram o rei Davi, mas também Josué, quando eles entraram na terra prometida. Josué, na língua hebraica, na língua grega, é dito Jesus. É interessante. Versículo 4. E naquele dia estará os seus pés sobre o monte das oliveiras. Eles vão chegar os pés dele para o monte de oliveiras. Ainda não aconteceu. Olha, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, ao lado do Oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra para metade dele para o sul. Então vai, a partir de norte para o sul, vai ser grande vale de oeste para leste. É como isto, por ser leste para oeste. Ok, simplesmente quero te entender, isso vai acontecer com a segunda vinda. Jesus vai voltar para defender Israel. Mas, versículo 9, mesmo capítulo, Zacarias 14, versículo 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor e será o seu nome. Está a ver? Não vai ser dúvida, não vai ser nenhuma dúvida qual é o país mais poderoso naquele dia. Jesus vai reinar em Jerusalém, no trono de Davi, sobre aquele país, mas sobre todo o mundo. O reino dos gentios, ou o tempo dos gentios, vai acabar com a segunda vinda. Então, mas vamos ler um versículo dos meus favoritos, Ezequiel 48, versículo 35. 18.000 canais por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ele não está lá agora. Aquele monte Oliveira ao lado de Jerusalém. Ele não passou lá. Ele não passou aquela porta do leste para entrar naquela cidade, como ele fez antes da crucificação. Os judeus pensavam, o nosso rei está a cumprir profecia, mas não aconteceu. Está a ver? Então, vamos ler o Apocalipse capítulo 11, bom versículo. Apocalipse capítulo 11, quero ler versículo 15. A Bíblia diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O início do reino dele, mas como o trono de Davi lá. Ele não vai ficar lá para sempre, mas durante este lua de mel,
o reino milenar, ele vai estar lá. Nós, com ele, pode ser reinado em outros lugares deste mundo. Mas não sei exatamente como ele vai dividir as cidades desta terra e quem vai receber cidade para reinar. Eu não sei exatamente como ele vai dividir estas, mas pelo menos vamos ter grande reunião 3 vezes durante o ano, com festa de Páscoa, pode ser Pentecostes, pode ser Tabernáculos. Vamos a Jerusalém para celebrar com o nosso marido, o nosso rei, Jesus. Dizendo o marido, eu estou a dar referência às pessoas na igreja neste momento. Ok, então, Nabucodonosor reinou como ditador completo, Medo-Pérsia como ditador militar, que quer dizer os líderes da milícia governaram. Com o terceiro reino, Grécia, Alexandre reinou, mas não entrou muito com a operação do país e ficando mais preocupado com guerra, como eu já falei. Roma teve monarquia com império, mas com mais representação do povo do que os reinos antes. O último deles vai ter característica mais como direito do povo e não como império nem monarquia. Ok. Vamos ler novamente Daniel capítulo 2 e versículo 40, mas vou ler da ACF, quero ler também a Bíblia King James. Eu penso que tem pensamento melhor na Bíblia King James. Pode julgar este mesmo assunto depois da leitura, depois da explicação. 40 dias. E o quarto reino será forte, como o ferro. Mas, como o ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Esta última parte eu quero ler, mas este quarto reino, Bíblia King James, será forte como o ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. Ferirá. Eu gosto desta palavra ferirá lá no fim. Mas, Marco, por quê? Vou dizer, eu sei, tu és muito inteligente com versões da Bíblia, mas algumas pessoas querem defender a versão particular deles. Eu já tenho experiência muito com estas versões diferentes na Bíblia inglesa. Esta versão autorizada, King James. Vou dizer o que acontece. Não somente é tirado algumas palavras, são adicionadas outras, mas outras palavras são mudadas. E o que acontece? Quando a palavra é mudada muitas vezes, referências cruzadas que são chaves são perdidas. Isso aconteceu com este ACF, neste versículo, porque perdemos uma ligação com Gênesis capítulo 3. Vamos ler. Gênesis capítulo 3. E vou ler versículo 15. Isso é a profecia de Deus. Adão e Eva, depois da queda. Fique comigo, hein? Versículo 15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e sua semente. Esta semente do diabo, esta te ferirá. Desculpa, é a semente da mulher. Sempre. É não só ler o contexto, Marco. Esta te ferirá a cabeça, mas o fim, isso é a semente do diabo. E tu lhe ferirás o calcanhar. É a crucificação. Mas, Marco, é pequena
referência cruzada com este Daniel capítulo 2. Mas por que aqui é importante? Não. O 4 reinos será forte como o ferro, mas subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. Isso lembra-nos desta profecia de Gênesis capítulo 13. Estes versículos são interessantes do respeito que Roma, representando neste versículo, é o país que tomou decisão para Jesus Cristo crucificar. Está a ver? Então, mas é uma grande referência cruzada que é evidente por ler na Bíblia King James. Eu vou deixar, já dei a explicação, mas cuidado com novas versões. Vou dizer isto. Então, mas regra, alguns querem dizer, mas eu acredito em regra. Ok, mas vamos ler a regra. Regra diz, é notável que o diabo usou o Império Romano para tomar o seu ferimento. Isso é, o governo romano matou Cristo com, provavelmente, cravos e uma lança de ferro na cruz. Então, do respeito de ferro, vamos continuar. Vamos voltar. Daniel capítulo 2. Eu sei, alguns querem dizer Marco é heresia. Ok. Mas devemos ser estudantes, espertos da palavra de Deus. E não seguindo as tradições e ensinamentos de homens. Vou dizer isto. Versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oureiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Vou ler um pouco, fique comigo. Este reino vai ter característica de divisão, uma parte barro e outra parte de ferro. Versículo 42 confirma isto. Por dizer no fim, por uma parte, o reino será forte e outra parte será frágil. 43, fica comigo. Quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-á com a semente humana. Adão feito do pó de terra? Marco, é complicado. Como é possível misturar este barro com semente humana? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, mas esta frase, misturar-se com a semente humana, parece ligar estes elementos com humanos, ou pelo menos criaturas. No caso de semente, deste barro de lodo, parece ser homem. E vou mostrar isto. Vamos ler no livro de Jó, primeiramente. Livro de Jó, capítulo 4. E vou ler versículo 17. A Bíblia diz: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Versículo 19. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, nossos corpos, cujo fundamento está no pó e são esmagados com a traça. Então, está a dizer, homem tem casa, está a usar esta palavra lodo, casas de lodo. Não somente isto. Vamos ler Jó capítulo 10. Vou ler versículo 9. A Bíblia diz: peço-te que te lembras de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Então, Adão, o primeiro homem criado do pó de terra. Está a falar sobre humanos. Mas a semente
desta parte. Mas vamos ler outros versículos, então vamos voltar a Daniel capítulo 2. João capítulo 13, versículo 12. As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo, que não têm firmeza como ferro. Uma diferença, mas ferro e lodo, ou pode ser oleiro do lodo, mas não, esta expressão, estou a esquecer a língua portuguesa, desculpe, mas barro de lodo, peço desculpe, mas são misturados, mas eles não misturam-se. Está a ver, não? Mas vamos ler também João 33. Alguns versículos no livro de João, vou ler versículo 6. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Simplesmente mostrando de homem. Então, quando achamos esta expressão em Daniel capítulo 2, dizendo, desculpe. Marco 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro. Mas, versículo 42, a expressão eu queria achar, mas como os dedos de pés eram de parte ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e outra parte frágil. Mas, pois visto o ferro misturado com barro de homem. Então, misturado, mas achamos também mistura-se com semente humana. Ok, mas vou dizer, o diabo é o príncipe do poder de Hades agora. Ele foi dado controle dos reinos desta terra, mas abaixo do controle de Deus. Outro mais inteligente vai dizer, Marco está a dizer Deus não está em controle. Não. Deus é sobre tudo. O diabo opera abaixo da permissão de Deus. Então, quando achamos estas nações operando, é segundo o diabo, abaixo do controle de Deus. Mas o príncipe dos países deste mundo é o diabo. Então, mas vamos considerar algumas coisas. Este ferro, eu penso que é ligado com, pelo menos, anticristo, mas por dizer anticristo é o diabo. Lembra-nos como anjos em Gênesis capítulo 6, misturando-se com homens. Mas há uma diferença com este. Eu penso que. Mas vamos ler, em primeiro lugar, Gênesis capítulo 4. Esta Bíblia tem as respostas. Hein? Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu a luz a Caim. Este Caim significa lança de ferro. Lança de ferro. Mas vamos ler 1 João capítulo 3. Fique comigo. Este Marco, herege. Cuidado com isto. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram maus, e as de seu irmão justas. Abel teve obras justas. Marco está a dizer, Adão, o diabo dormiu com Eva. Eu não disse isto. E também, quando eu ensinei o livro de Gênesis, eu não ensinei desta forma. Não vou negar uma possibilidade,
Mas a conclusão a que eu cheguei, eu disse, aquela semente do diabo, provavelmente foi o diabo roubando Eva de Adão. Eva inocente, que ainda não caiu. Ele entrou. Foi uma semente da palavra, dado de Deus para Adão. E Adão, eu penso que Adão ensinou Eva. E Eva, quando o diabo chegou a ela, Eva estava a andar com outra versão da Bíblia. Ela disse, nós não podemos comer nem tocar. Outra versão. E o diabo, ela está a seguir esta versão fraca, então vamos ter a possibilidade de enganar este. Mas, o que eu ensinei naquela altura, eu penso que estamos a entrar na esfera espiritual. A palavra é semente também. Por isso o diabo ofereceu outra semente, a palavra dele, ou pelo menos uma mudança da palavra de Deus. E a mulher aceitou isto. E sem coisa física acontecer, aquele engano que o diabo fez com Eva foi como violar. Está a ver? Ele roubou aquela mulher de Adão. Então, mas foi uma coisa física. Gênesis capítulo 6, porque, mas vamos ler, mas vamos entrar regra, para aqueles que queiram seguir regra. Mas vou dizer uma coisa, estes anjos, em Gênesis capítulo 6, eles com vontade deixaram a primeira habitação deles. Eles chegaram aqui. Eles entraram com as filhas de homem. O resultado, gigantes. De uma forma, gigantes entrou aquela arca, ou outra forma passou para estar aqui também depois do dilúvio. Como Golias. Está a entender? Mas, isso aconteceu. Eles deixaram a primeira habitação deles pela vontade deles. Mas, achamos anjos chegando aqui na Terra também no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, durante a celebração. Mas, eles não deixaram a primeira habitação deles, eles foram lançados para a Terra. Então, Marcos está a tentar dizer os anjos vai dormir novamente com as mulheres. Vou dizer, esta possibilidade existe. Mas parece que não ser ligado com aqueles que são lançados no livro de Apocalipse, capítulo 12, porque eles são lançados no meio da celebração para produzir fruto e para aquele fruto reinar com pouco tempo parece quase impossível. Mas é possível, alguns vão chegar antes deles. Este tempo também achamos estrelas caindo do céu no fim, depois do fim da tribulação. Algumas referências, passagens complicadas da Bíblia. Vou confessar, sou estudante, estou a tentar ganhar mais entendimento. Mas a diferença em Gênesis 6, eles deixaram a primeira habitação tentando destruir a semente prometida, a linhagem. Mas, Apocalipse capítulo 12, eles são lançados. Mas é possível? Eles vão chegar aqui quando o filho do homem morre, ressuscitado como filho da perdição, homem do pecado morre, mas ressuscitado como filho da perdição no meio da celebração. Mas também outros anjos, por isso eles vão chegar para reinar com ele, como homens, como ferro. Regra entra outra possibilidade. Ainda não cheguei ao extento de regra como meu ensinamento. Vou ler o que ele diz, ok?
Mas fique comigo, vai aprender algumas coisas. Cuidado. Rhaegar disse isto. Vou dizer, a lança de Golias foi feito com um tipo de ferro também, mas é outro ensinamento. Já mencionei isto eu penso que nosso ensinamento de Gênesis. Rhaegar diz isto. O último reino do mundo é tipificado por uma mistura de ferro, Roma, e barro. Mas ele está a dar referência a ferro aqui, porque é ligado com este quarto reino, mas o diabo sendo entre elas. Mas vamos ler. Tá? De facto, isso é uma mistura muito instável, ferro e barro, que naturalmente não vai juntar sobre quaisquer condições. O reino do mundo de que se trata ainda não existiu, porque nunca houve um império do mundo desde a época de Roma. Roma foi derrubado, mas há poderes gentios durante o nosso tempo, mas não como Babilônia, não como Médio-Persa, não como Grécia, não como Roma. Está a ver? Aquelas nações que tentaram dominar o mundo, por exemplo, o alemão Hitler, isso é com a Segunda Guerra Mundial, não podem se qualificar porque eles falharam e não foram parte do Império Romano. Contudo, não precisamos de olhar longe para encontrar a verdadeira interpretação. A Escritura aponta plenamente que existe um reino do mundo vindouro que vai ser governado por um homem chamado Anticristo. A besta é o diabo, segundo os mistérios de Deus, o diabo manifestado em carne. Anticristo ou besta. Mas ele é descrito neste livro de Daniel também, mas ainda não chegamos lá. Isso vai espelhar o antigo Império Romano e, inicialmente, usar como própria fundação da religião católica romana baseada em Roma. Pode ser como isto. Falamos muito sobre isto com o nosso ensinamento do livro de Apocalipse. Alguns querem dizer que este besta é Papa mesmo. Ou pode ser Papa que morreu e foi habitado do diabo. Eu disse, mas não vou negar esta possibilidade. Roma vai ser ligado com o reino do Anticristo. Mas pode ser, vai ser falso, profeta falso como isto. Não sei exatamente. Mas Roma vai ser no meio deste reino do Anticristo. Este Império Romano vai ser dirigido por ambos, a besta e uma confederação de 10 reis. Só porque esta parte da imagem tem 10 dedos de pé. Mas vamos ler o Apocalipse capítulo 17. Quero mostrar-te uma coisa necessária. Então, Apocalipse capítulo 17, vamos começar versículo 12 até 14. A Bíblia diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estas têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estas combaterão contra o Cordeiro e Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ok. Simplesmente estou a tentar mostrar 10 dedos com 10 chifres em Apocalipse. É mesmo a confederação que o diabo vai usar, o anticristo vai usar para tentativa dele dominar o mundo nestes últimos dias. Então, mas só porque esta parte da imagem tem 10 dedos de pé, estes 10 reis não vão apenas ser controlados por demônios, mas literalmente farão parte do demônio. Lê com
muito cuidado, Daniel 2:43, onde somos informados que misturar-se-á com semente humana. Vou dizer, é possível, vai misturar como Gênesis capítulo 6, ou pode ser, ambos vão reinar juntos. Estes anjos que são lançados entre aqueles 10, mas também homens, realmente homens que já entregaram a vida deles para o curso do mundo, para o diabo, e vai tentar cooperar com estes. Eu não sei com certeza neste assunto, mas, a palavra de regra, estes meus homens e meus demônios são somente uma repetição do cenário realizado em Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Deus destruiu a terra em Gênesis quando estes anjos imundos fisicamente partiram do céu para misturar-se com as mulheres. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Vou ler versículo 4, a Bíblia diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservada para o juízo. Então, achamos alguma informação, mas Marco, isso está a dizer, eles pecaram. Cuidado, vamos ler Juízes. Não, Judas, desculpa. Judas, capítulo 1, capítulo só, mas vamos começar com o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo o povo, um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso é a saída de Israel. E aos anjos, mas outra coisa aqui, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação celestial. Eles deixaram isto. Eles não guardaram o seu principado. Está a ver? Mas Marco, não está a dizer eles chegaram aqui. Mas cuidado, fique comigo, hein? Ainda não acabei este versículo também, este contexto. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Versículo 7. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aquelas, e ido após outra carne, procurando outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está a falar sobre aqueles anjos. Mas qual foi esta outra carne que é carne de homem? Marco, não é possível anjo tornar-se homem? Na verdade, a Bíblia diz, com a ressurreição seremos como anjos? É impossível? Quer mudar a palavra? Quer guardar segundo o teu entendimento? Ou vai aceitar o que está a dizer a Bíblia? Eu vou ser como anjo no futuro. Não vou casar. Nem vai ser dado em casamento. O mesmo é dito do respeito de anjos que não deixaram a sua primeira habitação. Está a ver? Mas por deixar aquela habitação é outra coisa. Então, cuidado, senhor inteligente. Porque Deus tem uma coisa aqui. De uma forma, os anjos vão misturar com homens. Pode ser como Gênesis capítulo 6, pode ser reinando juntos. Mas vai ser um reino fraco que não vai sobreviver. Podemos concordar com isto, Marco herege. Não? A Bíblia tem palavras. E eu sei, há muitas disputações.
Mas este que disputa, ele quer pensar, eu sou mais inteligente, mas ainda não houve boa explicação dele. Ok? Então, por isso eu tenho razão, hein? Por isso. Deus destruiu a terra, em Gênesis, mas já limos, mas ele enviou o dilúvio. O que o Senhor diz acerca dos dias antes da segunda vinda de Cristo é Mateus. Vamos ler Mateus 24. Hein? Mateus 24, vou ler versículo 37 a 39. A Bíblia diz, e como foi nos dias de Noé, dilúvio veio antes, Noé foi salvo antes da chegada do dilúvio, como aquela arca. Assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou à arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A mesma característica daquele dia, e vou dizer, por anjo misturar com homem ou não, mas este mundo é cheio de perversão, de excesso, abusos e mudando gênero, homem como homem, mulher com mulher. Isso é contra a criação de Deus, é contra a vontade dele. E muitos querem resistir, eles não querem ninguém falar, isso é pecado. Eles não querem ouvir isto. Ok. Mas, o nosso tempo já chegou. 44. Eu tenho um pouco para acabar este capítulo 2 de Daniel, mas eu vou deixar esta última parte para a nossa próxima vez, porque eu quero mostrar a fonte desta pedra. Sim, que vai cair. Vai cair do terceiro céu. Simplesmente agora vou dizer, há uma montanha lá acima. E a Bíblia diz, este vai ser cortado daquele monte. Então, vamos estudar mais sobre isto com o nosso próximo ensinamento, a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela tua atenção, quero dizer muito obrigado.